estúdio da Jovem Pan Curitiba o secretário estadual de saúde, Beto Preto. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Beatriz, bom dia ao Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Excelente, secretário. Para a gente começar, até fazendo aquele balanço num primeiro momento, Posso né? fazer apenas um claro, uma consideração diante do que vocês estavam falando? Eu sou ex-prefeito de Apucarana e ao longo do tempo também sou perito federal do INSS. Essa questão dos consignados é uma questão que vem de muito tempo e cada vez uma pressão para aumentar a margem. Aumenta a margem, tem esse tipo de situação. Então a gente vê aposentado, pessoas que vivem com baixa remuneração por mês, comprometendo 30%, 40%, 50% da sua renda em consignados que nunca acabam. Sem nem saber. Não é só a questão do desvio, isso é gravíssimo, mas também tem essa questão do comprometimento. Então, existem muitos interesses financeiros hoje que não deixam as pessoas ter o seu dinheiro no final do mês. Mesmo em pequena quantidade, ele nunca está liberado completamente porque tem esses juros sobre juro e parcela. Antes a gente queria fechar esses 60 meses, vem pressão para 72, agora vem pressão para 108, 120 meses. Veja, o cidadão está aposentado, está no auxílio-doença, de repente o servidor público compromete renda por 10 anos com esse tipo de situação. Só para reforçar que a gente entrou agora na FM, esse era o assunto também que tratamos durante a nossa live do YouTube, justamente esse rombo, essa fraude bilionária que surgiu com esse escândalo dentro do INSS, e o secretário fez esse complemento também, trazendo os problemas relacionados ao consignado. Então, para a gente agora trazer a pauta da saúde, secretário, e antes de aprofundarmos vários temas, aquele balanço, do momento no estado do Paraná. A gente tem a campanha de vacinação contra a gripe, casos de dengue, foram 7 mortes em uma única semana registrados. Exato. Qual que é a leitura hoje dentro da pasta da saúde para o estado do Paraná, os temas que são mais sensíveis? Mais de 5 mil casos confirmados da última semana e 7 óbitos. Nem os casos, nem os óbitos aconteceram nesta última semana. Eles têm um delay de 3, 4 semanas, um mês e meio, porque você demora para ter a confirmação efetiva de um óbito, por exemplo. Mas o fato é que a mudança climática mudou a sazonalidade da doença dengue. Então hoje o mosquito está mais resistente, está sobrevivendo às temperaturas medianamente mais baixas, não aquelas do inverno mais duro. E isso faz com que nós estejamos chegando no outono, registrando ainda números grandes de casos, de pessoas que ficaram em situação ruim dentro de um hospital, ou até os óbitos. Então não tem mosquito, não tem dengue, não tem óbito. O que nos alerta? O que nos chama atenção? Qual é o alerta que vem disso? O alerta é que nós temos que continuar o trabalho de informação, pedir a colaboração de todos e já apontar para o final do ano, no próximo verão, que talvez nós tenhamos uma onda mais forte. A inserção do dengue tipo 3, o sorotipo 3, ele ainda não se configurou no maior causador deste número de casos. Mas pode ser que no próximo verão nós tenhamos uma disseminação do dengue tipo 3. Aí sim, quem sabe aí chame a atenção, porque pode virar algo, eu não diria maior, mas parecido com o que houve o ano passado, que foi a maior epidemia de dengue que nós já passamos. Agora, ninguém está falando de algo que é novo. Dengue nós falamos há 30 anos. E estamos muito esperançosos aí na vacina que está vindo do Butantan, está em fase final de testes. Essa vacina deve ser em massa, então nós vamos ter condição de vacinar idosos, vacinar crianças, vacinar adolescentes, população economicamente ativa. Com a vacina japonesa Takeda, nós não tivemos o número suficiente de doses para vacinar os brasileiros. Faltou braço do governo federal para a distribuição dessas vacinas? Eu acho que não, porque você tem dengue no hemisfério todo aí, Nós temos na Indonésia, na própria África. A dengue está sempre onde tem temperatura quente, muita água, acaba tendo a proliferação do mosquito. Então você não tem a vacina apenas para o Brasil. O laboratório é privado, ele tem uma força de produção. Se tivesse mais doses, o governo poderia ter comprado. Ele fez a compra para não ficar sem a vacina, mas o resultado disso é um resultado pífio. Você tem hoje vacinação de 10 a 14 anos em diferentes regiões do estado, não são nem todas. Então, se a gente vem aqui na Jovem Pan, usa o microfone com bastante
credibilidade de vocês e pede, vamos vacinar, chega lá não tem vacina, você acabou de perder o trabalho todo que você fez. O senhor traz um panorama aí até um pouco pessimista em relação ao próximo ano, verão. Né? Verão. E aí a aposta é essa vacina do Butantan, e se ela não vier a tempo, o que a Secretaria pode fazer para tentar impedir aí esse aumento de casos no próximo ano? Ela vem em 2026. Ela vem em 2026, não vem para 2025. Então, o que nós temos que fazer é continuar abordando com números. Mostrar que o mosquito ele é sensível à remoção. Se você remove o criadouro, fatalmente você vai diminuir a população de mosquitos. E nós continuamos fazendo nosso trabalho de fumacê, mas o fumacê ele não é um remédio, ele é apenas um paliativo. Ele pega só o mosquito que está na frente. Então ele pega em torno de 40% da população adulta do mosquito e de qualquer maneira é um veneno. Então você não pode ficar repetindo a dose também, sem parâmetros, né? Então tudo isso é feito com bastante equilíbrio, mas o que nós temos que dizer, e é importante vir no rádio de manhã, porque é interessante, a gente fala para muita gente que já saiu de casa antes de amanhecer e que vão chegar em casa de volta depois que anoiteceu. Essas pessoas estão cansadas, é difícil de pedir para elas conseguir dar uma limpeza no seu quintal, então tem que aproveitar o final de semana, olhar, às vezes não consegue ver em cima da calha. Todo lugar tem algum foco de mosquito. E o ovo, ele fica viável, o ovo do mosquito, veja só, uma notícia que é matadora. 400 dias. Então o ovo depositado em algum local que está molhado, ele seca, o ovo fica lá. Se porventura molhar de novo, ele vai eclodir em até 400 dias. Sempre foi assim ou ele está ficando mais... Sempre foi assim, mas como é que nós vamos combater algo que tem uma viabilidade de mais de um ano? Resistência de mais de um ano. Resistência total, né? Então, junte-se a isso, a mudança climática efetiva. Nós temos vírus que não circulavam no verão e hoje estão circulando no verão e estão se espraiando para a temperatura mais fria do ano, no inverno. Então é um caso que nós temos que continuar abordando. Não vale apenas para dengue, vale para os vírus respiratórios também. Você veja só, em janeiro nós tínhamos o vírus, nós temos uma rede Sentinela no Paraná, 60 pontos de coleta de exames semanalmente. Eles fazem coleta de alguns exames e mandam. O Laboratório Central do Estado, que é um laboratório não de produção, de assistência, mas é um laboratório epidemiológico, ele faz esse painel viral, e esse painel viral apontava, por exemplo, 1% das amostras coletadas de vírus sincicial respiratório. Esse que pega nas crianças menores e que causa casos graves, pode chegar à necessidade de internação. Hoje, dos vírus circulantes, 16% já são vírus sincicial respiratório. Então, em janeiro, fevereiro, estava 1%, Carlos. Agora já são 16%. É uma amostragem significativa, o que demonstra que a circulação de vírus, ela continua. E tem influenza A, influenza B. Nós temos óbitos por pessoas que não tomaram vacinas de influenza, de gripe. Então, assim, os assuntos em saúde são variáveis. E por isso a necessidade de abordar todos os dias, todas as semanas. As pessoas falam assim, como é que está a saúde? Como é que está lá o trabalho? Nunca está tranquilo. Nós temos todos os dias missões para cumprir. E questão de Covid, secretário? Eu queria, além disso, de números de Covid, se ainda tem casos sendo registrados, tem óbitos ainda sendo registrados. Eu queria uma avaliação do senhor sobre esses discursos que vêm. Por exemplo, a gente trouxe aqui uma discussão até de certa forma acalorada na Assembleia Legislativa, falando sobre essa questão da não eficácia da vacina da Covid. Como é que o senhor vê essa discussão e como é que está o cenário da Covid no Paraná hoje? É interessante a tua pergunta, porque tem dois aspectos. Primeiro, essa questão dos números, né? Você veja só, nós estamos falando de dengue, falando, foram 40 óbitos. Detectados mais 7 agora na última semana. De Covid 2025 já passam de 70. Óbitos? Óbitos. Mais óbitos de Covid do que de 10 dengue. vezes mais? Não, é de 70. De 40 para 70. 40 de dengue, 70 de Covid. Uhum. Quem são essas pessoas que perderam a vida para Covid? Aquelas que não tomaram vacina ou que tomaram apenas uma dose, a maioria deles. O vírus vem e desequilibra uma doença de base, às vezes uma pessoa de mais idade, diabetes, pressão alta, um asma. Com alguma comorbidade, né? Comorbidade, desequilibra e o caso fica grave e pode piorar e é óbito. Infelizmente.
Mas, felizmente, a maioria da população tomou pelo menos uma sequência completa de doses contra o Covid. Eu estava secretário do governador Ratinho Júnior no momento da crise da Covid. E continuo até agora. Nós passamos por momentos que 10 meses e meio sem vacina. No ano de 2020 inteiro, sem vacina. Ela começou a ser utilizada a partir de 19 de janeiro de 2021. Em conta-gotas, você lembra disso? Sim. Primeiro para as pessoas mais idosas, depois ia chegando, então tinha 90 a mais, 80 a mais, lembra disso? Todo mundo ficava esperando a sua faixa Pois etária chegar. A terceira onda do Covid foi a mais mortal, que foi aquela entre abril e maio de junho de 2021. Ela foi responsável por metade dos óbitos. Então, assim, claramente a vacina salvou muitas vidas. A vacina da Covid. A vacina da Covid já existia algo similar para outras cepas de coronavírus. Ela foi adaptada e testada para as cepas que estavam em vigência, principalmente do Covid-19 ancestral. Depois disso, elas foram sendo modificadas. O fato é que é uma vacina feita por laboratórios de peso, como é o caso da Pfizer, a própria AstraZeneca, que teve algumas contraindicações depois, alguns efeitos colaterais, mas de uma maneira geral, nós tivemos êxito com isso. Então, essas pregações que vêm agora, pregações que são apenas para criar narrativas, nós temos que dizer e combater. A gente vem aqui falar com vocês sempre buscando adeptos, buscando convencer mentes, corações, para que as pessoas estejam afeitas a tomar a vacina. Eu quero te contar uma coisa, se me permite, se tiver tempo. Eu tinha 7 anos de idade, em Apucarana, teve um surto de meningite meningocócica em Londrina. Na época não tinha o SUS, 75 isso. De repente, na semana, no colégio que eu estudava, entrou lá um grupo de pessoas da saúde, ia colocando sala por sala, enfileirado, e tomando a vacina por pistola. Não tem que o pai pode saber, a mãe autorizou, o pai autorizou, não tem nada disso. Era a época do regime militar e é tomar ou tomar. E tomaram as vacinas e está tudo bem, eu tomei, me salvei. Como também tomei vacina contra o sarampo, como também tomei vacina contra a varicela e aí por vai. Nós, com as vacinas, em 1960, 50, 60, a expectativa de vida média do brasileiro é de 50 anos. Rapidamente, secretário. Hoje é de 78. Para a gente esgotar essa polêmica, porque é justamente nisso que o senhor trouxe agora que mora a maior parte dos questionamentos. Muita gente não questiona as outras vacinas que existem já há um bom tempo, mas ainda trazem essa indignação sobre a obrigatoriedade da vacinação da Covid-19, dos filhos nas escolas sendo imunizados. Hoje você considera necessária essa obrigatoriedade? É necessário que essa vacina esteja à disposição e nenhuma criança vai tomar nenhuma vacina sem que o pai ou a mãe tenha autorizado. Esse é um ponto de inflexão que nós fazemos. Não tem essa coisa de mandatória, obrigatória, e a gente tenta ganhar a opinião pública falando, através da informação. Dos dados também, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Secretário Estadual de Saúde Beto Preto, ao vivo conosco no Jornal da Manhã Paraná. A gente vai fazer uma pausa rápida na FM, daqui a pouco a gente volta, mas vamos continuar com esse papo lá no canal do YouTube, no Jovem Pan Grupo RIC. Jornal da Manhã, Paraná. Mais uma vez, bom dia para você que está chegando agora no canal do YouTube. Minuto do like, tá? Clica rapidinho aí no joinha, ajuda a gente a se impulsionar cada vez mais na internet. Hoje estamos com a presença do secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, aqui. E a gente vai continuar com a conversa dele para vocês também, inclusive repercutindo justamente as mensagens que chegaram pelo YouTube, secretário. Para a gente trazer aqui o máximo possível num tempo mais rápido, o Jefferson Kloss está perguntando sobre o hospital de Foz do Iguaçu. Ele está falando que a infraestrutura está precária, que os quartos estão lotados,
reclamando aqui da qualidade dos aparelhos, além da briga para saber quem é responsável por ele. Tem alguma resposta, algum plano ou alguma informação sobre o Hospital de Foz do Iguaçu? Nós estamos dando uma atenção total. A cidade, ao longo do tempo, ela não teve o real entendimento da situação. Foz do Iguaçu não se trata apenas de 300 mil pessoas que moram lá, é uma região de 600, 700 mil pessoas, porque tem o Paraguai, mas não apenas os paraguaios, os brasileiros que moram no Paraguai, e também uma migração de pacientes argentinos. Nós temos lá um hospital que faz apenas cirurgias eletivas, ele está batendo em 25% não moradores de Foz, e nem da 9ª Regional de Saúde, que fazem cirurgias, ou seja, brasileiros do Paraguai, paraguaios e argentinos. Então, estou levando isso ao Ministério da Saúde. Nós queremos federalizar o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. É um trabalho que está sendo feito. Até federalizar para virar um hospital universitário que dê campo ali para a Universidade Unila. E o governador Ratinho Júnior já autorizou, estamos até tratando disso nesses dias, a possibilidade de um novo hospital regional em Foz do Iguaçu por parte do Estado. Então, estamos trabalhando já nessa ideia, um complementando o outro. Nós temos um grande hospital lá, que é o Hospital da Itaipu, do Costa Cavalcante, chamava Costa Cavalcante, agora chama Itamed. Este hospital tem um grande plano de saúde e atende também o SUS. O contrato é nosso, do Estado. E também sempre tentamos ampliar ações. Agora, eventualmente, surgem as situações de encher a porta do pronto-socorro. Aproveito para falar o seguinte: tomar a vacina da gripe agora, para chegar na época do inverno mais duro. Está imunizado. Está imunizado. Secretário, Carielle de Paula perguntando aqui sobre a questão a respeito da falta de insulina para a população. Existe esse déficit? Olha, eu vou te falar um outro dado que é importantíssimo, cai como uma luva no que ela está falando. Nós temos no Brasil hoje 92%, 93% dos medicamentos, de modo geral, aquele que você compra na farmácia da esquina, são com insumo farmacêutico ativo da Índia ou da China. O complexo industrial brasileiro, ao longo dos últimos 20 anos, veio ficando cada vez menor, porque é mais fácil importar, é mais barato importar e montar aqui o medicamento do que você ter o insumo feito aqui. Esse é um dos casos. Nós estamos passando por uma escassez. Quando o Ministério da Saúde não consegue comprar, a gente entra tentando regularizar esse estoque, mas o fato é que a principal produtora de insulina no Brasil hoje, a Novo Nordisk, que é uma empresa dinamarquesa, está fazendo um investimento gigante em Montes Claros para ampliar a sua fábrica e atender essa demanda. E não só isso, quanto mais as pessoas vão evoluindo em idade, mais casos de diabetes também vão surgindo. Então, tem diversas pontas nesse assunto que não fecham, mas aqui no estado do Paraná a gente tem feito compras específicas aí para tentar regularizar os estoques. Pode ir lá, Carlos. O Jefferson Clois aqui, acho que já temos não vai dar tempo? 30 segundos. Vamos lá, bem rapidinho. Ele diz aqui, secretário, por que não aplica esse fumacê através dos aviões e drones para pegar mais gente? Não dá, é veneno, mata a abelha, a gente tem que ter cuidado, tem gestante no meio, tem que ter muito cuidado com isso. Vamos voltar para a FM então, continuando com a entrevista com o secretário estadual de saúde. Jornal da Manhã, Paraná. Estamos de volta agora às 7 horas e 56 minutos, repassando também aqui as perguntas que os ouvintes fizeram, estão lá no nosso canal do YouTube, no Jovem Pan Grupo RIC, durante esse break que a gente continuou ao vivo na internet. E para trazer uma última aqui rapidamente, secretário, também sobre fumacê, de Londrina, o Clevanei falou que faz tempo que não vê fumacê em Londrina e também questionou aqui sobre o atendimento com as ambulâncias, dizem que tem uma demora lá para a chegada desse serviço de urgência. O serviço do SAMU, ele é organizado pelos municípios. Nós temos uma coordenação estadual, mas também o acompanhamento federal, mas a coordenação é regional, dos próprios municípios. Nós temos feito reposição de ambulâncias, as equipes estão trabalhando, mas realmente pode ser que algum dia, ali ou aqui, atrase um pouco. Sobre o fumacê, a pergunta era... De Londrina. De Londrina. Ano passado nós tivemos fumacê em Londrina e esse ano tem um setor da cidade também que já está recebendo. Londrina é uma cidade grande, não vai receber em todos os quarteirões, mas lá nós temos algo que é crônico, endêmico, que é a presença sempre ali na zona sul de Londrina, muitos casos, então um cuidado maior naquela região. Secretário,
Tem a nossa audiência, ela é muito qualificada e muito, às vezes, cômica, né? A Maria Isabel fala assim, pergunta para o secretário se tem vacina contra a corrupção. Acho que não tem ainda não, né? Essa ainda não. Acho que a vacina contra a corrupção, ela é dada lá no início, quando as pessoas vão crescendo, são forjadas no seu caráter, né? Mas não tá só nos políticos, né? Não tá só nos políticos, né? Nós temos política em tudo. Sim. Nós temos política dentro da Igreja Católica, nós temos política em qualquer corporação. Tem a política partidária, que também tem todos esses, né? Vocês falaram aqui agora da fusão de 2 partidos, uma federação. Tinha uma outra situação com PSDB e Cidadania. Eu vejo, sou deputado federal, estou licenciado, mas eu vejo que a própria lei eleitoral, do jeito que está, não está boa. E isso vai facilitando essas fusões, que não respeitam o resultado das eleições. Que a eleição deu lá número X de cadeiras para determinado partido. De repente, a representatividade aumenta. Exatamente. Né? Agora, secretário, falando em política, o senhor só o senhor, em um levantamento que eu fiz, e o secretário Sandro Alex da Infraestrutura, permanecem desde o primeiro time, desde 1º de janeiro de 2019. O senhor, como secretário de Saúde, teve ali um trabalho na pandemia ali muito grande, né? Que, claro, alçou o seu nome, o senhor foi reeleito, o maior número de votos, né? Quase que dobrou quase a votação. E o nome do senhor acabou sendo aí cogitado para eleições majoritárias. No entanto, veio a eleição de 2024, lá no seu reduto eleitoral Apucarana, que o senhor não conseguiu fazer do seu aliado o prefeito da cidade. E aí comenta-se que o senhor perdeu um pouco dessa força política com um possível uma eleição majoritária agora para 26. Qual que é o plano do senhor? Pensa no Senado? Pensa talvez disputar o Palácio Iguaçu? Vai para uma reeleição? Qual que é o plano político de Beto Preto para 2026? Ô, Carlos, boa pergunta. Parte-se do seguinte pressuposto, né? Em primeiro lugar, sou do interior, sou de Apucarana. Eu não sou de Curitiba, eu não sou de Londrina. A gente está convivendo em Curitiba hoje como se fosse morador daqui efetivamente, mas eu não sou filho de grandes nomes, sobrenomes da política. Eu sou ex-prefeito de Apucarana. E de lá eu trago as experiências de vida que forjam a gente. Então a gente tem que saber o nosso lugar também, saber exatamente o que a gente quer apresentar. O governador pediu que nós fizéssemos um trabalho na saúde que pudesse abrir as portas da secretaria, fazer com que nós pudéssemos atender prefeitos, vereadores, conversar, dialogar, os secretários municipais de saúde. E é isso que nós fazemos. Eu te convido para ir lá hoje, qualquer dia da semana, está cheio de gente lá. Os prefeitos vêm trazer suas demandas. Eu já fui prefeito e tinha dificuldade de ser atendido na Secretaria de Saúde. Então, ao longo de tudo isso, veio a pandemia, a gente teve que parar tudo, efetivamente parar tudo. O governo parou, ficamos com poucas pessoas tocando adiante o governo. E não só no Paraná, nas prefeituras, nos estados. Isso deu um pouco mais de cancha, mas para soltar o cavalo, para o cavalo correr na cancha de areia, na cancha de grama, ele tem que ter também a postura, a posição. Eu tenho trabalhado muito isso, mas antes de tudo isso tem algo chamado lealdade. Lealdade ao governador Ratinho Júnior. Nada aconteceria na época do Covid se o governador não tivesse me dado a confiança de tomar algumas decisões que ele tomou, inclusive na compra de insumos, na abertura de leitos. Quando eu falei para ele, vamos aumentar 1.500 leitos de UTI, ele falou, vamos arrumar o dinheiro e vamos pagar, mesmo com o Ministério da Saúde ainda não tendo assumido esses recursos. Nós fizemos mais aqui do que o Ministério nos deu condições, porque o governador confiou no processo de trabalho. Agora, em relação às eleições, eu não era deputado. Eu fui candidato, que o governador pediu que eu fosse, fizemos 207 mil votos. É uma expressiva votação. Agora, eu vou aonde ele determina que eu vá. Sou do time do governador, de primeira hora, montei o plano de governo dele em 2018, fizemos a nova proposta para 2022, então eu estou com ele. Se ele achar que a gente deve continuar jogando como deputado federal, eu vou. Se ele achar que devo ficar até o final, também estou à disposição do governador, que foi nosso parceiro do Paraná, no momento mais duro da saúde pública dos últimos 100 anos. Então, assim, não tenho... Estou preparando minha candidatura à reeleição de deputado federal. Agora, nesse cenário, com 4 vagas majoritárias, 2 de governador e vice, 2 de Senado, que estão se abrindo, eu estou à disposição dele. Se ele achar que deve
mexer aqui, mexer ali, eu estou à disposição dele, mas com muito respeito por todos os outros pré-candidatos. Eu sei que existem histórias de vida dedicadas a isso. Cito aqui o nome do Alexandre Cury, o nome do prefeito Rafael Greca, Sandro Alex, o Guto Silva, que foi chefe da Casa Civil. Todos têm predicados aí para disputar qualquer coisa. Na oposição hoje, não é a oposição, mas o senador Moro também, no lado lá do PT também tem o nome do Enio Verri sendo ventilado. Todos eles têm serviços prestados. E eu acho que o paranaense precisa ter boas escolhas, para que nós possamos, depois de 8 anos, 7 anos agora, 8 anos do governador Ratinho, nós conseguimos entender que é possível fazer mais, que o Paraná pode mais. Não dá para dar um passo atrás. Por isso que eu volto a insistir. Na tua pergunta toda, uma palavra para resumir: lealdade, lealdade, lealdade. Agora, 8h03, a gente finaliza assim a entrevista ao vivo aqui no Jornal da Manhã Paraná com o secretário estadual de saúde, Beto Preto. Muito obrigada pela participação. Passa rápido, Passa né? rápido, E que o teria bate-papo mais tempo é bom, ainda para conversar. Nós vamos ficar agora, talvez, no YouTube, até as 10h30. Não temos tanto tempo para isso, secretário. Alegria falar com vocês, trazer as boas informações, pedir muita atenção na vacina, vacinar agora contra a gripe, antes do frio, para poder chegar no frio imunizado e não ter